Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais uma semana de atividades domiciliares. Aqui quem vos fala é o professor de vocês, professor Aldenis Coriolano, professor de matemática das turmas do segundo ano do ensino médio da escola Dona Luiza Timbó, Tamboril, Ceará. Iniciando aqui mais uma aula de matemática, dizendo que na aula anterior nós iniciamos os nossos estudos referente ao conteúdo progressões geométricas. E na ocasião eu coloquei como uma proposta, lá no grupo do WhatsApp e também no Google Sala de Aula, duas questõezinhas para vocês tentarem resolver. Então, hoje nós faremos a correção dessas atividades. Mas antes eu gostaria de dar um comunicado para vocês, que estamos nos aproximando da semana de avaliações. Então, é uma semana inteira onde vocês vão seguir um cronograma que será enviado no grupo de vocês, onde vocês saberão que a cada dia terá uma prova, avaliação referente ao primeiro período. Todas as avaliações serão enviadas nos grupos e no Google Sala de Aula, num link do Google Formulário. Estamos juntos para ajudar vocês e torcendo para que todos tenham sucesso. Segue aí a vinheta motivacional para avaliações. Segue a vinheta. Então é isso, pessoal. Na semana de avaliações, a gente espera que vocês tenham foco, persistência, estudem bastante todos os conteúdos, tá certo? Tirem dúvidas entre vocês colegas e com muita tranquilidade, arrume um cantinho na sua casa, longe de barulho, não deixe para tirar a sua concentração com outras coisas, né? Se concentrem na avaliação que será posta a vocês, eu tenho certeza que todos conseguirão sucesso, tá bom? Então, pessoal, a partir desse instante, nós faremos a correção das atividades que foram propostas na última aula, na semana anterior, referente ao conteúdo progressão geométrica. E com este assunto, fecha os conteúdos da prova. O que é que vai ser cobrado na prova, professor Aldenis? Vai ser cobrado progressão aritmética e progressão geométrica. São os dois assuntos que serão cobrados na avaliação de matemática. Segue aí a correção da atividade de hoje. Então tá aí, pessoal, essa foi o template que eu coloquei nas nossas atividades, referente ao conteúdo progressão geométrica. A gente viu como é que se calcula
a razão de uma PG, falei que uma progressão geométrica está relacionada à multiplicação e divisão e também apresentei alguns exemplos sobre como utilizar a fórmula do termo geral de uma PG para resolver alguns exercícios. É o que a gente vai ver na correção da atividade. Veja aí. Então tá aí, a questão 1 dos nossos exercícios foi essa questão aí abaixo, ó. Vocês estão vendo na tela. A sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe, 2, 6, 18, 54. Essa sequência de números, ela é uma progressão geométrica. Determine o oitavo termo dessa progressão. Determine o oitavo termo dessa progressão. Então, gente, primeiro passo para resolver uma questãozinha dessa de progressão geométrica. Anotar os dados que eu tenho. Quais são os dados que eu tenho? Os dados que eu tenho é o seguinte: o número que ocupa a primeira posição é o número 2. Como é que representa o número que ocupa a primeira posição? É o A índice 1. A índice 1 é o número que ocupa a primeira posição, é o número 2. Aí ele pergunta, determine o oitavo termo. Toda vez que pedir o termo que ele pede para determinar é o valor de N. Determine o oitavo termo, então N é igual a 8. Ele está pedindo para calcular o oitavo termo. E é possível a gente saber quem é a razão. A razão de uma PG é representada pela letra Q. Como é que a gente encontra uma razão de uma PG? Dividindo um termo pelo seu anterior. Eu posso dividir o segundo pelo primeiro, posso dividir o terceiro pelo segundo ou o quarto pelo terceiro. De todas as formas eu encontrarei o valor da razão. Dividindo o segundo pelo primeiro. O segundo termo é 6 e o primeiro é 2. 6 dividido por 2, 3. Isso significa que se a razão é 3, cada termo é multiplicado por 3 para encontrar o próximo. Porque veja, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54. Tendo posse desses três valores, o primeiro termo que é 2, o N é 8, porque ele pediu para calcular o oitavo termo, e a razão é 3, então a gente pode aplicar aqui a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral? A índice N é igual a A índice 1 vezes a razão que é Q elevado ao expoente N menos 1. Sempre aqui na progressão geométrica, o N vai ficar no expoente da razão, que é Q, menos 1. O N não é 8, vamos substituir A índice 8, ou seja, ele quer o oitavo termo, é igual ao primeiro termo, que é 2, vezes a razão que é 3, o N não é 8, em cima aqui vai ficar 8 menos 1, no lugar do N bota 8. O oitavo termo, o A índice 8, que é o que significa o oitavo termo, é igual a 2, que é o primeiro termo, vezes. Repete aqui o 3, que é a base da potência, e faz a subtração no expoente. 8 menos 1, 8 menos 1, 7. 8 menos 1, 7. O oitavo termo vai ser igual a 2, que multiplica 3 elevado a sétima. E agora, professor? Quanto é que vai dar 3 elevado à sétima potência? Eu vou usar aquela técnica aqui abaixo. Ó. Eu começo com a potência de base 3 elevado a 1 primeiro. 3 elevado a 1, 3. Então, para encontrar a próxima, 3 ao quadrado vai ser... 3 elevado a 1 é 3. Então, 3 ao quadrado vai ser o resultado daqui vezes a base que é 3. 3 vezes 3, 9. Para encontrar 3 elevado ao cubo, que é a próxima potência, eu vou multiplicar o resultado aqui 9 pela base que é 3. 9 vezes 3, 27. Continuando, ó. 3 elevado à quarta. É só multiplicar o 27, que é o resultado anterior, pela base que é 3. 27 vezes 3, 81. 3 elevado à quinta. Eu estou chegando lá. Vai ser 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 3 elevado à sexta é igual a 243 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Boto o 2 vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 729. O próximo é o que eu quero. 3 elevado à sétima potência.
É 729 vezes 3, ó. 3 vezes 9, 27, bota o 7, vai 2. 3 vezes 2, 6 e 1, 7, né? Ó. 3 vezes 9 é 27, bota o 7, vai 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. E 3 vezes 7, 21. Então, 3 elevado à sétima vai dar 2.187. 3 elevado à sétima vai dar 2.187. Este é o resultado de 3 elevado à sétima. Então, eu memorizo aí o resultado e escrevo lá, 2.187. Eu vou apagar aqui os cálculos. Pela minha técnica que eu fiz, 2.187 é o valor de 3 elevado à sétima. 2.187. Tá certo? Vamos escrever lá, ó. 2.187. O oitavo termo, a índice 8, vai ser igual. Agora eu vou multiplicar o primeiro termo, que é 2 vezes 2.187. 2 vezes 7, 14. Bota o 4, vai 1. 2 vezes 8, 16 e 1, 17. Bota o 7, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. E 2 vezes 2, 4. Então, o oitavo termo vai ser 4.374. 4.374 é o resultado do valor do oitavo termo dessa progressão geométrica. Vocês viram aí como é fácil? Teve dúvida? É só dar pausa no vídeo e voltar e assistir novamente. Tá certo, pessoal? Muito fácil resolver uma questão de progressão geométrica. Vamos lá para a segunda questão? Vamos lá para a segunda questão. Já estamos na segunda questão. É uma questão de vestibular, né, na VUNESP de São Paulo. Vamos lá fazer a leitura. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha, por exemplo. Veja a tabela. Primeira pilha, uma tábua. Segunda pilha, 2 tábuas. Terceira pilha, 4 tábuas. Quarta pilha, 8 tábuas. Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, gente, é a gente escrever qual é a PG que está sendo representada após fazer a leitura na questão. Então, vamos lá. Vamos escrever a PA que está sendo representada lá em cima. Na primeira pilha, que vocês estão vendo aqui na tabela, na primeira pilha, uma tábua. Então, é o número 1 que está na primeira posição. Na segunda pilha, 2 tábuas. Então, é o número 2. Na terceira pilha, 4 tábuas. Então, é o número 4. E na quarta pilha, 8 tábuas. É o número 8. Então, a sequência numérica, que é uma progressão geométrica, que está representando os dados da questão, é essa daqui. 1, 2, 4 e 8. Vamos anotar os dados. Os dados que eu preciso para resolver essa questão. Quem é o primeiro termo dessa PG? O número que ocupa a primeira posição. O A índice 1. O A índice 1 dessa PG é o número 1. O 1 é o número que ocupa a primeira posição. Quem é a razão Q dessa PG? Basta dividir um termo pelo seu anterior. Eu vou dividir o 2 pelo 1, ou o 4 pelo 2, ou o 8 pelo 4. 2 dividido por 1 é 2. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 4 é 2. Então, a razão é 2. Cada termo está sendo multiplicado por 2 para encontrar o próximo. Aí ele está perguntando, determina a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Ou seja, ele quer saber o 12º termo. O valor de N é 12. Ele quer saber o número que ocupa a 12ª posição. Então, sendo assim, eu vou aplicar a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral de uma PG? Vamos escrever? A índice N é igual a A índice 1, que é o primeiro termo, vezes a razão, que é Q,
elevado a n menos 1. N menos 1. O valor de n é 12, então é o A índice 12. Eu vou calcular o número que ocupa a 12ª posição, 12º termo. Igual, o primeiro termo A índice 1 é 1, vezes a razão aqui no caso é 2, e o valor de n é 12. Então coloca aqui em cima, n menos 1 é 12, menos 1. O A índice 12, o 12º termo, é igual a 1, que multiplica 2 elevado a 12 menos 1, 11. 12 menos 1, 11. O 12º termo é igual a 1, que multiplica 2 elevado a 11. Nós vamos usar aquela técnica, começando aqui, ó. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. 2 ao cubo é 4 vezes 2, que é 8. Continuando aqui embaixo, ó. 2 à quarta é 16. Isso aqui eu já sei mentalmente. De tanto vocês fazerem, vocês vão saber isso aqui mentalmente, ó. 2 à quinta é 32. Chegará o tempo que você vai saber de cabeça o valor das potências de base 2. Ou base 3 ou de qualquer potência. 2 elevado à sexta é 64. 2 elevado à sétima é 64 vezes 2, que dá 128. 2 elevado à oitava é 256. 2 elevado à nona é 256 vezes 2, ó. Multiplica, ó. É 512. 2 elevado à décima é 512 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. 1024, falta só 1. 2 elevado a 11 vai ser 1024 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 1, 2. 2048. Então, eu já sei quanto é o valor de 2 elevado a 11. É 2048. Então, o resultado do 12º termo vai ser o 1, que é o primeiro termo, vezes 2048. 1 vezes 2048 dá exatamente 2048. Esse é o resultado do 12º termo, um número que ocupará a 12ª posição. Então, o número de tábuas que estará na 12ª pilha, começando com essa sequência, 1 tábua, 2 tábuas, 4 tábuas, 8 tábuas, quando chegar na 12ª pilha, eu vou ter 2048 tábuas. Se tiver ficado alguma dúvida na resolução dessa questão, é só voltar, dar pausa e voltar ao vídeo e assistir novamente, galera. Muito fácil. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito fácil o conteúdo. E esse conteúdo, progressão geométrica, vai estar junto com progressão aritmética nas avaliações que vem por aí. Na próxima semana serão nossas avaliações. E eu cobrarei esses dois assuntos, PA e PG. Um grande abraço e até a próxima.